bom. Então, nessa ação penal 502.21.82.33, depoimento do senhor Sandro Tordinho. Senhor Sandro, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito ao silêncio. Também pela nossa lei, se o senhor usar esse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também essa oportunidade que o senhor tem de falar no processo, tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, senhor Sandro? Não, eu vou falar. Senhor Sandro, o senhor foi presidente do Banco Chaim? Sim. Qual o período? De 98 a 13 de julho de 2007. Certo. O senhor era nesse período, o senhor era o principal executivo do banco? Eu era o presidente do banco. O banco tinha uma estrutura basicamente familiar. Junto comigo, eu era o único diretor estatutário, presidente, não da família. Certo. O senhor Salim Chaim, o senhor Milton Chaim, eles tinham ingerência nas atividades do banco? O banco tinha um mecanismo de funcionamento onde eu, mesmo sendo presidente, eu não tinha nenhuma alçada. Existia uma alçada para um comitê que, após a aprovação de operações até 5 milhões de reais à época, essas deliberações ficavam sobre essa responsabilidade. Após isso, tinham que passar pela aprovação de um dos sócios, no caso do Dr. Salim. Certo. Eles faziam parte desse comitê, então? Não, o comitê fazia uma análise técnica. Tá. E se não passasse, nem chegaria a subir a eles. As que eram aprovadas tinham que ser validadas por ele. Eu digo o Dr. Salim, tá? Porque é ele quem cuidava das atividades financeiras. Mas tinha que ser validada por ele em que posição? Qual que era o cargo, a posição que ele tinha? Ele era diretor do banco também. Diretor do banco também. Sim, ele, o Dr. Milton era o diretor, o Carlos Eduardo Chaim Filho era o diretor e o outro diretor era... Mas na estrutura, no organograma, o senhor não estaria como presidente acima deles? Como é que funcionava isso? Funcionava da seguinte forma. Durante algum tempo, de 98 a 2000, eu era vice-presidente do banco, o Dr. Salim era o presidente do banco. Nessa época, um momento tanto quanto conturbado, eles decidiram que seria mais importante ter um executivo como presidente do banco, e aí o Dr. Salim virou diretor, o Dr. Milton diretor, o Carlos Eduardo Chaim diretor, e eu fiquei o presidente, muito mais por uma representação institucional, de ter um profissional. Eu trabalho no banco desde 14 anos, né? Então isso fazia sentido mercadologicamente. Mas ainda assim eram eles que davam a última palavra, seria isso? Sim, nas operações acima de 5 milhões. Tá. Esse empréstimo para o senhor José Carlos Bunlai, o senhor pode me narrar como isso aconteceu? Sim. Em setembro de 2004, o Sr. Bunlai me procurou solicitando e explicando de uma necessidade dele de tomar recursos da ordem de 12 milhões com o intuito de fazer uma aquisição de uma fazenda do Grupo Bertin. Eu expliquei a ele algumas coisas. Primeiro, ele não era correntista, tínhamos que proceder a um cadastro. Isso teria que passar pelo comitê prévio do banco e teria que subir para o sócio deliberar. Ele procurou o senhor ou o senhor procurou ele? Não, ele me procurou. Isso foi no banco mesmo? Sim. Tá. Pode prosseguir. E aí ocorreram os seguintes fatos. Alguns dias depois, após eu ter remetido aí os documentos para que ele preenchesse de cadastro, ele me procurou dizendo: olha, eu tenho uma certa urgência. Aí eu expliquei a ele o Bunlai. Primeiro, tem um ritual aqui, uma operação dessa eu não consigo andar com ela com menos de 90 dias. Por quê? Porque eu preciso, primeiro, terminar todo o procedimento burocrático, abrir a tua conta, passar por um comitê do banco e depois deliberar com um acionista, o Dr. Salim.
E ele insistiu bastante, né, da agilidade na operação. Eu disse, olha, e também não vou dizer claramente, não era só o caso do Bunlai. Muitas vezes, os sócios, para deliberar em um empréstimo de valor mais alto, faziam questão de conhecer o cliente. Né? Então não foi uma coisa anormal eu solicitar uma reunião com os acionistas para apresentar um cliente, porque eles gostavam de participar, de ter esse contato para fazer o seu juízo. Nós fizemos uma primeira reunião. Essa reunião participou o Carlos Eduardo Chaim, que era diretor do banco junto comigo, filho do Dr. Salim, o Dr. Milton, e o Dr. Salim passou rapidamente, cumprimentou, conheceu o Bunlai. E essa reunião parou por aí. Falamos da operação, ele ratificou aí o interesse dele na aquisição da fazenda. Passaram-se... Esse empréstimo ele falou que era para aquisição da fazenda. Da fazenda, de uma fazenda da Bertin. De uma fazenda da Bertin? Do frigorífico Bertin, isso. Chegou a falar o nome da fazenda? Não. Não chegou a dizer, falou que era uma oportunidade que ele tinha, que ele estava com pressa, porque estava interessante para ele economicamente falando. Tá. Depois, aí, bom, continuamos os procedimentos e uma semana, 10 dias depois, ele insistiu novamente, pediu uma nova reunião com os sócios, eu marquei, foi uma reunião meio no começo da noite. Ele chegou no banco, a gente tinha um hábito, o Banco Chaim era no segundo andar, eles ficavam no nono andar, e normalmente quando você ia subir para o nono andar, alguém se descia na recepção, pegava, subia acompanhando, e quando a gente estava chegando na sala de reunião, ele falou, tá vindo mais uma pessoa aqui, o seu Delúbio vai dar uma passada aqui. Perguntei a ele, mas o que o Delúbio tem a ver com isso? Né? Ele disse, olha, o Delúbio tem uma relação próxima aí com os sócios via Abdib, via uma série de coisas, e já que eles não me conhecem bem, eu acho que é uma referência que pode ajudar nesse processo de aprovação de crédito. Tá bom. Começou a reunião, a gente debateu um pouco sobre o empréstimo. O Delúbio ficou só de ouvinte quando se falou do empréstimo. O Bunlai foi taxativo, que a operação era para ele, pagaria a operação. E depois começou uma conversa que até então eu tinha pouco conhecimento, mas começaram a falar de Abdib e de Promimp. Discutiu o Promimp, que era uma coisa que via Abdib os sócios do banco tinham bastante contato, e havia uma relação entre a Abdib e o governo para desenvolver um projeto de fortalecimento. E a conversa... Mas relacionando isso a empréstimo? Não. A conversa surgiu pelo fato deles se conhecerem de Abdib e terem uma relação... Agora, eu já aproveitando e esclarecendo, nessa reunião, o Delúbio, quando ele diz no depoimento, ele está dizendo a verdade. Ele nunca disse que a operação era para o PT, que avalizaria a operação, ou qualquer coisa nesse sentido. O Bunlai era taxativo, que a operação era para ele, que ele pagaria. No entanto, é lógico que a presença do Delúbio numa reunião não há de se negar, traz um viés político para a operação. Né? Bom, a reunião terminou, terminaram-se as análises técnicas. Tecnicamente nós chegamos à conclusão que o Bunlai era solvente. Vou explicar aqui mais ou menos por quê. Até tive cuidado de revisitar um pouco a época. Na época, uma arroba de boi era de R$58. Tem uma referência no seu depoimento, antes só do senhor falar dessa parte, que teria sido feita uma referência ao senhor José Dirceu. Desculpa, o senhor pode me explicar? Esqueci. Posso explicar. No desenvolvimento da conversa do Promimp, desculpa, eu me esqueci desse fato, o Delúbio colocou da seguinte forma: quem está, entre aspas, pilotando, organizando
o Promimp é a Casa Civil. Então, vou solicitar ao seu José Disseu que entre em contato com um dos seus acionistas, provavelmente o Dr. Salim, por causa que é presidente da Abdib, né? E colocou desta forma. Mas contatar por quê? Para quê? Para falar do que eu entendi ali. Olha, eu vou pedir para ele ligar para o Dr. Salim, porque esse projeto de Promimp se desenvolve no âmbito do ministério dele. Né? E aí, o Delúbio disse, eu não estou envolvido com isso, de repente aí a de BDIP, vocês passam a conversar, mas eu queria dizer, ele falou uma coisa, ainda queria dizer que desenvolver as empresas nacionais é um projeto de governo que a gente vai seguir em frente. Né? Agora, doutor, não houve nenhum momento uma conversa que vinculasse operação com PT ou com contrapartida ou com interesses futuros ou presentes a respeito da empresa e da presença do Delúbio lá. Tinha outras pessoas também nessas duas reuniões? Não. Carlos Eduardo Chaim, eu, Milton, Bunlai, Delúbio e o Dr. Salim das duas vezes esteve presente por um curto espaço de tempo. Esse Armando e Giovanni de Campinas, lá que seriam publicitários, não estavam lá? Não tiveram com o senhor? Não. Nunca participaram, nunca conversei com eles sobre essas operações, não estiveram na reunião. O senhor conhece eles? Não? Conheço. Tem relacionamento com eles? Como começou? Em 2003, o Banco Chaim, nós tínhamos uma empresa chamada Planel, que devia dinheiro para o banco. E estava com dificuldades. Um dia eu fui procurado pelo Armando, atendi ele, e ele disse que estava interessado em adquirir a empresa, e aí quais as condições, pleiteando desconto para pagamento para poder assumir a empresa, e daí eu passei a conhecê-los, eles passaram a ter conta no banco, eu era um cliente do banco. Certo. Mas não tiveram nessa ocasião? Não, nessa ocasião empréstimos? não. Esse empréstimo, eu nunca conversei com eles sobre esse empréstimo, não tiveram na reunião. Certo. E daí o que aconteceu então? O senhor está falando que decidiram conceder empréstimo? Não, então, deixa eu... Aí, continuando. O Bunlai era totalmente solvente, por quê? Porque uma arroba valia, eu olhei até as cotações da época, R$58, um boi para abate a 18 arrobas, cada boi valia à época R$1.044, tá? 12 mil bois davam 12 milhões de reais. O Bunlai tinha 150 mil cabeças de boi, ou seja, 8% do seu plantel, sem considerar os 200 e tantos mil hectares de terra que ele tinha, era suficiente para pagar essa operação. Né? Então, tecnicamente, não tinha como recomendar uma negativa dessa operação. Né? E todo mundo sabe que boi é um ativo de alta liquidez. Certo. Terminei as análises, subi um dia para discutir com o Dr. Salim e disse a ele, Dr. Salim, tecnicamente o Bunlai vale. E ele perguntou mais detalhes da operação. E eu fui claro a ele, eu disse, olha, Dr. Salim, a presença do Delúbio traz uma conotação política para a operação. Tá? Agora, tecnicamente, vale. E o que eu tenho para dizer para o senhor é o seguinte, olha, tecnicamente está aqui, agora o senhor decide e vê o que o senhor quer fazer. Passaram mais uma semana, um pouquinho. Eu encontrei ele e falou, o Zé Disseu me ligou, mas não falou nada da operação. Tá? Falou de algumas amenidades. Tá, falei, o que o senhor quer fazer? Ele falou assim, não, eu quero que você faça a operação. Sim. Ele determinou que fizesse a operação. Mas não era claro que aí havia uma ligação? Então, não. Se o José Dirceu ligou, o senhor desligou, faça a operação. Doutor, eu não sei da conversa dele com o Zé Disseu, tecnicamente a operação estava ok, e eu sou capaz de dizer para o senhor, honestamente, que essa discussão, se o Delúbio falou ou não falou, acho que ela transcende um pouco, porque minha convicção é que tivesse ele falado, como não falou, mas tivesse ele falado ou não, o doutor Salim teria determinado a confecção da operação, porque ele mesmo disse que isso, ele no depoimento dele, que foi a forma que ele encontrou de se aproximar do governo à época.
E o senhor, então, aí operacionalizou a concessão desse empréstimo? Sim, o empréstimo foi formalizado, liberado. Tinha alguma garantia? Aval do filho e da nora. E alguma garantia imobiliária, alguma garantia mobiliária, alguma coisa? Não. Teve? Não, no primeiro momento não. Agora, E era normal conceder esse empréstimo desses valores com garantia só de aval? Eu acho que existe uma interpretação a respeito de ser uma pessoa física. Né? Só que a atividade do Bunlai requeria toda a atividade na pessoa física, por questões tributárias e por questões de que o agrobusiness na pessoa física é mais conveniente. Então, quando você olhava para o Bunlai e fazendo uma interpretação de crédito, você não olhava ele uma pessoa física, você olhava ele um grupo empresarial com faturamento substancial, né? E nesse contexto, nas análises feitas, não tinha motivo para você exigir muito mais garantias do que o aval. Naquele momento ele tinha colocado parte dos patrimônios em compartilhando com os filhos, então a gente tomou cuidado de pegar o aval do filho, né? E ele valia crédito sem garantia. Mas isso é uma prática da empresa? Conceder empréstimo sem garantia mobiliária, imobiliária? Quando o cliente Ou valia, em título? sim. Quando o cliente valia, sim. E o empréstimo foi pago no vencimento? O primeiro vencimento ocorreu no começo de 2005. E aí os sócios contundentemente me cobravam que o Bunlai liquidasse. Tive muitos contatos com ele, tive com ele N vezes na casa dele, em restaurantes e até em Campo Grande cobrando ele. E ele sempre alegou que precisava de um tempo porque estava se organizando. Essa operação foi renovada 2 vezes sem o pagamento nenhum, nem dos juros, até que o Bunlai procurou e falou: olha, eu quero dar uma dação de pagamento de uma fazenda para liquidar essa operação. Nós analisamos, e até pela solvência do cliente, e foi dada uma sugestão de que, olha, vamos pegar em garantia a fazenda e pedir a ele que dê um jeito de vender essa fazenda, ou gado, alguma coisa, e pagar, porque não é conveniente para o banco imobilizar numa fazenda lá no Mato Grosso. Depois... Quando que foi isso, aproximadamente? Acho que foi no final de 2006. Foi quando, doutor? Aí o senhor vai entender. Por que não foi executado isso, senhor Sandro, esse empréstimo? 2004, 2007, não executa, cobra. E o senhor disse que ele era solvente. Eu vou explicar. Por quê? Normalmente, doutor, quando o cliente tem um vencimento, 2 vencimentos, e propõe ao banco um pouco mais de prazo, oferecendo reforço de garantia, a gente prefere atender do que executar. Porque é o seguinte: eu vou executar uma operação, vai levar anos. O senhor não disse que ele era solvente? Era Sim. Um ótimo crédito no começo? Sim, mas solvente ou não, quem gado que era líquido. Sim, mas se ele não quisesse pagar, a operação ia demorar na justiça, né? E aí naquele momento eu vou dizer o que me cabe, tá? Até quando eu estive lá, final de 2006, que eu saí em julho de 2007. Sempre o primeiro passo antes de uma execução, a gente dá preferência para agregar uma garantia e depois, se vem cedo, você fazer uma execução mais consistente. Foi o que foi feito. Já não era o primeiro vencimento, né? O segundo. Então, foi dado preferência para agregar a garantia para depois partir para um processo de execução. Que depois eu saí não ocorreu, mas enquanto eu estive lá foi o que aconteceu. A liberação desse dinheiro, os 12 milhões de reais, para onde foram esses valores? Os 12 milhões de reais foram depositados na conta corrente do Bunlai no Banco Chain. E esses valores depois foram? E aí o próprio Bunlai solicitou que fossem feitos 2 TEDs para o frigorífico Bertin, uma das empresas do frigorífico Bertin.
E ele solicitou quem é o senhor? Não, ele mandou autorização por escrito pedindo, olha, o recurso liberado, quero que seja acreditado. E ele chegou a tratar com o senhor sobre isso? Não, simplesmente ele encaminhou a liquidação, a solicitação e a formalização do banco procedeu a transferência. Ele declara que foi o senhor que teria passado essas contas para quais teriam que ser remetidos esses valores? Ele fala isso, fala mais algumas coisas. O que eu tenho para dizer é o seguinte: eu nunca tive nenhum envolvimento com a operação da porta fora do Banco Chain. Tá? Eu não tinha conhecimento do destino dos recursos pós Banco Chain, não participei, não recebi, não passei número de conta a ninguém. Ninguém. E mais além, ele alega em algum momento que eu fui em Campo Grande buscar a assinatura dele, né? Eu queria dizer o seguinte: o Bunlai era competente, capaz, sabia o que estava fazendo. Se nós olharmos no processo, nós vamos encontrar a ficha de cadastro, está datada do dia 8, a operação foi dia 14, o TED dia 21, e os documentos para serem assinados sempre eram entregues no escritório do Bunlai, na Avenida Angélica, em São Paulo. Tanto o senhor Salim como o senhor Milton declararam que esse empréstimo, desde o início, se sabia que era dirigido ao Partido dos Trabalhadores. Não foi debatido isso nessas reuniões? A reunião que eu participei foi essa, nessa não. Eles tinham outros contatos, eu desconheço. A mim nunca chegou ao conhecimento desse fato. Pois consta também que o senhor teve um episódio que o senhor foi chamado lá na Petrobras. O senhor pode me esclarecer isso? Posso. Começo de 2004, eu tive contato com uma pessoa chamada Jorge Blanco e com outra pessoa chamada Fábio Sambucetti. Eles são argentinos e a Petrobras estava investindo muito na Argentina nessa época. Eles eram dono, ou são ainda, não sei mais, da maior rede de postos privadas da Argentina. E eles queriam um banco local para ser mandatado para fazer uma tratativa de negociação de alienação desses ativos. Eu tive na Argentina, eles concederam um mandato ao Banco Chain. Mas vamos falar de outra reunião aqui que o senhor teria declarado. É só para chegar nela, doutor, porque eu tenho que contar por que o senhor Nestor Severo me chamou para essa reunião. Na Argentina eu estive com o gerente geral local e ele disse o seguinte: olha, a gente cuida das operações locais. Aquisição de ativos é lá no Rio de Janeiro, na diretoria internacional com o Nestor. Vou agendar uma reunião para vocês irem lá. Eu tenho certeza que se buscarem na agenda do Nestor, vai se verificar que meu primeiro contato com o Nestor foi no começo de 2004, junto com o Fábio Sambucetti, onde a gente foi ofertar esse ativo para a Petrobras. E ele disse o seguinte: olha, vou analisar. Chamou um tempo depois e disse: olha, não temos interesse porque a gente vai se concentrar na produção e não na distribuição na Argentina. Em dezembro de 2006, meu secretário recebe uma ligação dele solicitando uma reunião na Petrobras. Minha interpretação é que talvez tivesse mudado de ideia, alguma coisa no sentido das tratativas que eu tinha tido no primeiro semestre com ele. Confirmei a reunião. Quando eu cheguei na reunião na Petrobras, e aí sinceramente, eu não me lembro exatamente se foi o Nestor, ou talvez tenha sido uma ligação do Jorge Lúcio para essa reunião. Quando cheguei na reunião estavam o senhor Nestor, o senhor Jorge Lúcio e o senhor Fernando Soares. Certo. O Nestor disse o seguinte: olha, Sandro, aquela oportunidade lá não deu certo, mas eu tenho aqui uma oportunidade com relação para Chain. Nós vamos contratar aqui um novo navio para ser operado na área
internacional, e eu não sei se Uhum. se vocês podem ter esse interesse. Nós vamos fazer uma tomada de preço. Falei, ó, o Nestor, não é minha área, não entendo nada de petróleo, mas vou voltar para a empresa, vou conversar com os sócios e vou dizer da oportunidade que você está se referindo. E Jorge Luz e Fernando Soares ficaram quietos na reunião, nada disseram. Voltei, conversei com o Dr. Salim e o Dr. Milton e disse, olha, fui chamado na Petrobras nessas circunstâncias, e eles falaram dessa oportunidade. Eles disseram, Sandro, a gente tem interesse, você pode marcar para a gente voltar lá? Marquei, voltei com os dois. Nesse momento, nessa reunião esteve presente, além do Nestor, o Moreira. E foi dito a mesma coisa, olha, nós temos interesse. Eu participei de ouvinte, mas nós temos interesse. E o Nestor disse, olha, quando a gente for fazer a tomada de preço, a gente volta a conversar. E nunca mais tive contato com a operação, exceto quando, e também não é com a operação, quando em janeiro e fevereiro de 2007, eu encontrei o Fernando Chaim, que trabalhava lá na engenharia, e ele disse, Sandro, você conhece o Musa? Eu disse, conheço. Por que conheço o Musa? Eu tive um mandato de uma empresa chamada Intercom, que estava estruturando financiamento para uma planta de coque que era na BR, distribuidora, onde o Musa trabalhava à época. E a gente teve várias discussões a respeito desse financiamento, que acabou não ocorrendo porque a Petrobras, à época, desistiu de colocar esse ativo a mercado e resolveu fazer investimentos próprios. Eu tive com ele, conheci nessa relação. Ele falou, você pode me apresentar? Eu falei, sim, posso te apresentar, sem problema. Liguei para o Musa, marquei um almoço com ele. A gente almoçou no restaurante da H-Ster, embaixo de uma H-Ster no Rio de Janeiro. E falei, Musa, Fernando, que cuida lá das negociações, Musa, no almoço transcorreu normalmente, a apresentação foi feita, não se tratou de nada ali, a não ser da apresentação. E nunca mais tive contato nem com ninguém da Petrobras, nem nada a respeito da operação. Nas reuniões com o Sr. Musa ou com o Sr. Nestor Severo, não foi mencionado em momento que sobre esse empréstimo não. Da Chaim ao Sr. Bunlai? Não, foi um contato extremamente preliminar e não foi falado nada. Não foi falado que a contratação quitaria, o empréstimo, coisa parecida? De forma alguma. Simplesmente, ali, inclusive, foi muito sutil, doutor. Foi, olha, tem uma oportunidade, vou cotar mercado, vou convidá-los para participar da cotação, pelo menos no início da operação, quando eu participei ali dessas conversas preliminares. Essa acusação do Ministério Público de que os valores eram por Partido dos Trabalhadores, depois foi para Bertin, daí foi para Remar, daí foi para outras pessoas, Rona Maria Pinto. O senhor não tinha conhecimento na época? Nenhum conhecimento. O conhecimento que eu tive foi do Bunlai. Aliás, eu até, quando o Bunlai solicitou os TEDs para Bertin, um grande agropecuarista solicitando um TED para algo setorial dele, corroborando com a intenção dele, quando me procurou, para mim, a operação no âmbito técnico ali, ela ficou bastante tranquila. Pode. Então, retomando aqui nesse processo 502.21.82.83, depoimento do Sr. Sandro Tordim, continuando as perguntas do juízo. Essas pessoas nos autos, os demais acusados, o senhor conhece o Sr. Rona Maria Pinto? Não. O Sr. Marcos Valério Fernandes de Souza? Eu fui apresentado a ele, apresentado a ele muito antes desses eventos como empresário, mas nessa fase nunca tive contato com ele. Ele trabalhou só uma observação, ele trabalhou ou no Benji ou no BDMG antes, salvo engano. Eu era do mercado financeiro, foi onde eu tive algum contato, mas nesse período todo aí, desde o governo petista, eu nunca tive contato com ele. Ele chegou a ir ao banco, tratar desse empréstimo, que seja do seu conhecimento? Não, ao banco não. Enivaldo Quadrado? Não conheço. Luiz Carlos Casante? Não conheço. Breno Altman? Não conheço. Sr. Natalino Bertin? Também não conheço.
Sr. Oswaldo Rodrigues Vieira Filho. Também não conheço. O Delúbio o senhor já falou, né? Que o senhor conheceu. Conheci na reunião e antes tive algum contato social com ele. Nessa reunião que o Delúbio estava presente, foi tratado sobre o empréstimo, entre outros assuntos. Foi conversado sobre o empréstimo com o Bunlai e ele estava presente, mas com ele não foi tratado sobre o empréstimo. Eu queria dizer que o Delúbio, ele, quando fala e diz que não se lembra, ele estava na reunião, mas que ele está dizendo a verdade quando não avalizou, não falou, não vinculou a operação ao PT ou a nada. Mas por que os seus controladores falam diferente? O Sr. Salim e o Sr. Milton, de que isso foi apontado explicitamente, além do próprio Sr. Carlos Bunlai? As citações o Dr. Salim faz 3 citações. A primeira que passou rapidamente pela reunião. A segunda citação dele é que o Delúbio teria demonstrado que ele tinha interesse na operação do Bunlai. E a terceira citação dele, ele diz que eu narro a ele que é para o Partido dos Trabalhadores, né? Primeiro, o Dr. Salim passou muito rapidamente na reunião. E acredito eu, doutor, que a própria presença do Delúbio dava uma conotação política de apoio para a operação. Tá? Mas, pelo menos na reunião que eu participei, não houve colocação do Delúbio no sentido de apoio. A narrativa do Dr. Salim, ela a respeito da minha fala com ele, eu até falei aqui, vou repetir, quando eu fui despachar com ele, eu disse a ele, olha, tecnicamente o Bunlai é solvente, ele vale crédito e não está na minha alçada. Agora, doutor Salim, para mim, essa operação tem uma conotação política. Agora, a decisão de vocês, e repito a minha opinião aqui, tivesse dito ou não tivesse dito, ele já assumiu que a operação ele faria por interesse dele, do grupo, em se aproximar. Um outro ponto importante, eu trabalhava numa empresa familiar. Estava na reunião o Carlos Eduardo Chaim, filho do Dr. Salim. Milton, irmão do Dr. Salim. Não entendo muito a colocação do Dr. Salim quando ele se refere que só perguntou a mim por que essa operação... E eu não disse, tá? Sinceramente, me parece muito mais um instinto de proteção familiar nesse processo, porque a única pessoa que estava ali porque seria muito mais natural ele conversar com o filho dele, que participou da reunião inteira, do que se referir única e exclusivamente a mim, como ele disse. Mas o Sr. Bunlai também fala, né, que o empréstimo não era para ele, que era para o PT, né, que isso tinha sido definido na reunião. Não, ele fala não? Que mas ele não fala que foi definido na reunião, não, pelo menos do que eu tenha visto. Ele diz, olha, a operação era para o PT, mas ele não falou que na reunião isso foi conversado, não, pelo menos o que eu vi. Ele falou assim nos depoimentos, não foi isso que ele falou? Que estava na reunião com o Delúbio? Que era para o Partido dos Trabalhadores. Bom, de qualquer forma, a presença do Delúbio ali, como eu disse, dava uma clara conotação política, mas não foi dito. Não foi dito. Certo. Por hora são essas questões, eu passo ao Ministério Público. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Esse Armando foi a pessoa que te apresentou José Carlos Bunlai. Sim. Armando Peralta? O Armando Peralta, da qual eu conheci na tentativa de aquisição, né? Um dia eu estava em São Paulo, vou até citar dia e hora, nós fomos almoçar no restaurante Rubaiá, não, desculpa, vou me lembrar daqui a pouco. E ele falou, Sandro, tem um grande empresário lá de Mato Grosso, que é meu amigo, meu cliente, presto serviço para ele, tá? Vou te apresentar. E nós fizemos um almoço onde me apresentou o Bunlai, e isso nós estamos falando em 2003, final de 2003, tá? E naquele momento eu coloquei o banco à disposição do Bunlai. O Bunlai hoje é uma coisa, naquela época era outra. Todos os bancos desejavam ter a conta do Bunlai.
porque ele é exclusivamente do setor privado, empresário bem sucedido, e no banco nós estamos sempre em busca de bons clientes. Eu falei, bom lá, o banco está à tua disposição, se precisar de alguma coisa, procure. Porque naquela época ele era outro, hoje não vai ter o mesmo crédito no mercado? Eu não sei da situação financeira dele hoje. Ele era solvente e ele é uma pessoa que tinha sua vida totalmente voltada para o setor privado. Uhum. E um empresário bem sucedido. O Peralta, que tipo, falou que o Bonlai era cliente dele, isso? Não, o Bonlai falou isso e o Que tipo de serviço o Peralta prestava? O Peralta me falou isso e o Bonlai confirmou em seu depoimento, disse que inclusive o Armando era prestador de serviço dele, que fazia os filmes institucionais de apresentação na sua produtora de todo o seu conglomerado financeiro. Acho que no primeiro ou no segundo depoimento dele. Ele fala que o Favieri e o Peralta eram publicitários. Prestavam serviços a campanhas políticas. E para ele também. O senhor procurou daí o senhor Delúbio Soares junto com o Favieri e com o Peralta ou não? Doutor, eu estive com o Delúbio somente lá, tá? O Delúbio disse que não se lembra de ter estado lá e disse que estava cheio de reuniões. Eu não estive com ele lá, não saí, como eu disse, não saí do banco para tratar ou para atuar em prol dessa operação. O senhor Delúbio Soares fala que o senhor procurou ele juntamente com o Giovanni Favieri e Armando Peralta para pedir apoio para a campanha do Dr. Hélio em Campinas, senhor. Lembra disso? Não estive nessa reunião. Posso fazer algum adendo a respeito disso? Essa investigação ela passa por 12 milhões, que 6 milhões vão para... Agora, tomando conhecimento dos fatos, eu tomei o cuidado de ler e ver e fazer algumas pesquisas. Quem tinha ligação com o Dr. Hélio é o Bonlai. Os dois são de Corumbá, tá? Eu vou tomar a liberdade de pedir para os meus advogados anexarem alguns documentos que demonstram uma atuação clara do Bonlai na primeira campanha do Dr. Hélio, que eu encontrei numa pesquisa na internet. Não tinha conhecimento dos fatos à época e doutor, me parece muito mais que não são duas operações. Essa operação, olhando agora pelos fatos porque tem, ela é única, de interesse do Bonlai, em ambas as frentes, articulada por ele, tá? E ninguém tomou conhecimento dessa operação como um todo, como parece. Nem a gente lá, nem os outros. Isso me parece, não é meu papel investigar, mas eu tenho, olhando pelo que eu vi, a clara sensação que a operação é única, de interesse do Bonlai, tanto numa frente quanto em outra. Por quê? Porque encontrei muitas notícias da participação dele na campanha do Dr. Hélio em Campinas. E porque ele é de Corumbá, o Dr. Hélio é de Corumbá, e Campinas tem uma série de noticiário a respeito da República de Corumbá em Campinas. Tudo isso olhando para o espelho. Na época não tinha nenhum conhecimento disso. Olhando para o espelho. E a outra metade, os outros 6 milhões, por que era do interesse do Bonlai chegar até a Rua Maria Pinto o dinheiro? Não, eu não tenho conhecimento de nenhuma forma por que era interesse dele. O que eu quero dizer é o seguinte: a operação foi feita por ele com os objetivos dele, única e exclusivamente. Tá? Ele fez uma operação que me parece ele tem vínculo dos dois lados. Tá? Então, ele não contou para ninguém. Os dois lados, então a metade do dinheiro, o senhor está argumentando que ele poderia ter vínculo com Campinas e com a campanha do Dr. Hélio. Eu não sei, eu sei que ele é amigo do Dr. Hélio de Corumbá e tem depoimentos na internet feitos em delação premiada em Campinas por interlocutores do governo, dizendo que ele participou ativamente no Comitê Estratégico de Campanha do Dr. Hélio em 2004. E a outra operação, daí o senhor não sabe? Não, eu não sabia nenhuma das duas. Eu não estive com o Delúbio, não falei de Campinas, não sabia. Eu estou falando o que eu vi agora. Agora que eu estou envolvido nessa investigação, lendo tudo que eu li e fazendo uma pesquisa na internet, você enxerga isso. À época, a operação não era para ele. Ele foi taxativo de dizer, é para mim e eu vou pagar essa operação.
E nas cobranças que eu fiz, ele sempre dizia, eu vou pagar, só me dá um tempo. Tá? E vou mais além. Em algum momento ele cita que eu teria dito a ele que ele estava refém da operação. Nunca disse isso a ninguém, não. Eu simplesmente cobrei ele. Tá? Eu cobrei ele e não consigo entender, tá? Porque ele era solvente. Eu acho, me parece que ele não pagou por conveniência dele, não porque não queria ou porque não tinha capacidade financeira. Uma outra dúvida que me vem à cabeça é quando há aquela... Na realidade, formalmente o Bunlai quitou esse empréstimo, certo? Não, senhor, eu vi no processo. Não, okay. Senhor, ele quitou adquirindo um novo empréstimo do próprio Banco Chain. Não quitou. Ele transferiu a dívida. Houve a quitação e ele adquiriu o empréstimo por meio da Agrocaieiras. Não, deixa eu explicar. Simplesmente foi concedido um empréstimo na Agropecuária Caieiras porque ela era detentora da fazenda, tá? E garantia por conta de terceiros é mais difícil de executar. Se manteve Bunlai, filho e coisa como aval da operação, e dentro do próprio banco da Agropecuária Pereira foi transferido para a conta do Bunlai, ou seja, não tinha nada de nenhum objetivo nessa transferência, tanto é que ela é explícita. Se pegar a documentação do banco, a transferência foi feita para a conta corrente do Bunlai lá dentro, a não ser a melhoria de garantia. O único objetivo foi esse. Mas a partir dali ficou com garantia real sobre a fazenda Agrocaieiras? Sobre a fazenda Redentor. Cristo alguma coisa, que era da Agropecuária Caieiras. Satisfeito, excelência. O Petrobras, tem perguntas? Sem pergunta. Seguindo aqui na ordem da mesa, a defesa de Ronan Maria Pinto. Tem perguntas? Sem pergunta, excelência. Defesa de Marcos Valério. Não perguntas. Pode alcançar o microfone, por gentileza. Boa tarde. O senhor disse que conheceu o Marcos Valério do mercado financeiro. Isso. Em relação a Não esse, foi apresentado, nunca tive uma relação com ele. nunca teve com ele. Uma relação próxima. E na época desses fatos aqui, nunca estive com ele. Nenhuma relação com ele em relação a esses fatos. Nenhuma. Nesse período, nunca. Ok. Eu fiz uma referência anterior a isso que eu... O senhor disse que ele era do mercado financeiro do Benj. Não sei se do Beijo ou do É BDG, Benj. alguma coisa assim, né? Ok. E Mas sobre este assunto nunca teve nenhum contato. eu conheci ele antes, quando ele era Ok. de mercado financeiro. Depois, durante esse período todo, nunca tive contato. Ok. Defesa de Edivaldo Quadrado. Sem perguntas. Defesa de Luiz Carlos Casante. Sem perguntas. Breno Altman, defesa. Sem perguntas, excelência. Defesa de Natalino Bertin. Sem perguntas. Defesa de Oswaldo Rodrigues. Sem perguntas. Defesa de Edu Soares. Tem perguntas? A defesa do próprio acusado. Sim, excelência. Boa tarde, senhor Sandro. Gostaria de saber Tem que ficar olhando pra cá, né? Olha pra frente porque é gravado, né? se o senhor esteve espontaneamente no Ministério Público Federal contando sobre esses fatos. O senhor foi intimado ou o senhor foi espontaneamente lá? Isso eu queria relatar o seguinte, quando tomei notícia de que o Ministério Público, pela imprensa, estava interessado ou acompanhando essa operação, por iniciativa própria, dia 26 de outubro do ano passado, estive lá, relatei a minha versão dos fatos, e o meu advogado teve uma conversa com o MP que colocou que não era caso de colaboração. E também fiz isso porque realmente a minha participação ela me deixa muito tranquilo com relação à minha inocência nesse processo. O senhor já disse aqui que não conhece Oswaldo, que não conhece Luiz Casante, que não conhece Breno Altman. O senhor teve alguma relação com o dono das empresas por onde passou o valor depois que o senhor teve acesso ao processo? Não. Nunca teve. O Bunlai, em determinado momento, disse que aceitou o empréstimo por temer invasão nas terras dele, que ele teria 230 mil hectares de terra.
O senhor soube de alguma invasão, se ele foi indenizado, se ele obteve alguma vantagem? O senhor soube de alguma coisa relativa a isso? Não. O que eu soube, o que eu encontrei foi na internet, que até inclusive eu vou pedir para minha advogada, vocês juntarem aí, porque em algum momento ele conta uma história de que ele contou várias histórias, mas uma hora por uma coisa, outra hora para ele mesmo se proteger, enfim, muito mais para caracterizar que essa operação, eu estava mais para dizer que a situação de refém, que ele disse que eu falei para ele, era muito mais, me pareceu muito mais ao contrário. Ele não teve interesse em quitar a operação em virtude daqueles status quo era conveniente para ele. Mas com relação a essa notícia das terras, o senhor sabe o que diz a notícia? O senhor explicar para o magistrado? A notícia diz sobre um pagamento em tempo recorde de um TDA sobrefaturado que o MP estava investigando. E derivado de uma invasão das terras dele. Derivado E de desapropriação desapropriação consequente. Isso. Com relação à quitação desse empréstimo, o senhor teve algum tipo de relação com isso, doutor Sandro? Não, depois que eu saí da Chain, eu nunca mais tive contato, nem com essa, nem com outras operações do grupo. O senhor tinha algum contato, algum serviço o senhor prestava, algum conselho o senhor dava à engenharia ou a demais empresas do grupo Chain, ou só ao banco? Não, a operação existe uma segregação muito grande lá. Banco era banco, empresa era empresa, e cada um tocava o seu negócio. E lógico que no âmbito de uma empresa do mesmo conglomerado, como foi o meu caso, alguém me procurou para falar de um negócio que era da área de petróleo, não ia me negligenciar, não sei, direcionar a pessoa responsável. Com relação ao empréstimo propriamente dito, o telefonema que o senhor Salim disse, o senhor não viu, mas o senhor ouviu, que recebeu do senhor José Dirceu, foi decisivo para a concessão da operação? Sim. O próprio doutor Salim, no seu depoimento, diz que fiquei tranquilo quando, na minha conversa com o José Dirceu, que eu resolvi fazer a operação. Então ele mesmo disse que foi decisivo. Na época, eu tive a impressão que sim, porque ficou na mesa dele um tempão e ele deliberou só depois da ligação. Quando o senhor trabalhava no banco, o senhor disse que foi vice-presidente e posteriormente presidente do banco. O banco fez alguma doação política, seja lá para qualquer partido? Não. Aliás, sobre isso, eu tenho que dizer duas coisas, doutor. Não, e eu também nunca tive ligação política partidária ou filiação com nenhum partido. Minha vida sempre foi, dos 14 anos até hoje, trabalhar em instituição financeira. O senhor sabe dizer se outra empresa do grupo, principalmente a engenharia, chegou a fazer doação política? Não sei, doutor, eu não tinha nenhum contato com esse. Para ficar bem claro, o senhor já esteve alguma vez no diretório do PT, em companhia dos dois publicitários, dono de produtora de vídeo, falando sobre campanha do Dr. Hélio, para que fique bem claro aqui? Nunca. Com relação ao processo de cobrança que o senhor fez ao senhor Bunlai inúmeras vezes, ele chegou a dizer aqui que o senhor fazia interlocução do PT. O senhor teria cobrado o empréstimo em nome do PT. Isso é verdade? Nunca, doutor. Foi apenas, só para ficar claro, a presença do Delúbio naquela terceira reunião com os sócios, a segunda reunião com os sócios, que lhe fez intuir que havia um caráter político na operação? Sim.
De minha parte foi só isso. E a posterior ligação que o doutor Salim relatou, do Disseu, do ministro. Né? Aliás, sobre o Delúbio, doutor, eu queria fazer mais um esclarecimento. O Delúbio, no depoimento dele, ele faz referência que ele chegava no banco. Ele sempre fala Banco Chaim. Ele nunca esteve no Banco Chaim. Ele esteve na Chaim, que era no mesmo prédio. Ele faz referência que ele subia no elevador, chegava numa porta de vidro e entrava numa sala de reuniões. Isso é o 9º andar, onde ficavam os acionistas do banco. Tá? O banco ficava no 2º andar. Então, me estranha ele falar que teve diversas vezes no Banco Chaim. Ele não teve. Ele teve na sede, que era um prédio único, e pela descrição do próprio, ele diz que a descrição era do 9º andar, onde ficavam os acionistas do banco, e não o banco. O banco ficava no 2º andar. O senhor teria mais alguma coisa para dizer em prol da sua defesa, aproveitando essa oportunidade que o magistrado está te dando? Sim. Eu queria dizer que eu fui investigado já por esse processo, né? No âmbito, inclusive, da renovação consecutiva, sem recebimento de nenhum valor em espécie, e que eu fui absolvido desse processo. Ou seja, o que foi entendido é que esse procedimento foi um procedimento que tinha o intuito de preservar os interesses da instituição e não outra coisa. Ou seja, resumidamente, eu fui investigado e absolvido. Né? O senhor poderia dizer quem pediu sua absolvição? Foi a própria acusação? Não, até o próprio MP foi quem solicitou a absolvição. O senhor teria mais alguma coisa ou para por aqui? Eu acho que, para terminar, dizer que eu fiquei com a impressão que o fato de eu ter procurado o MP para relatar a operação deu a sensação ao Bunlai que eu fui o protagonista da situação em que ele vive. Tá? E que isso despertou nele alguma mágoa ou alguma coisa em que ele faz citações que realmente eu não participei. Eu estou satisfeito, Excelência. Os esclarecimentos adicionais do juiz aqui. Aqui alguns dados. Consta aqui que a operação empréstimo foi celebrada em 14/10/2004, vencimento da primeira parcela em 1/2/2005. Aí consta que ele sofreu 3 aditamentos em 1/3/2005, 4/5/2005 e 27/7/2005. Sem amortização. Pode ser, doutor. Eu não tenho certeza se foi 2 ou 3. O fato, como eu disse, eu fui investigado sobre esse procedimento e absolvido. Então, essas renovações, e depois disso mudou para a Agropecuária Caieiras, né? Alguma coisa. Aí a dívida foi para 18.420. Transferido para a Agropecuária Em Caieiras. 27/12/2005, foram concedidos 3 empréstimos à empresa Agropecuárias, montante de 7 milhões, 6 milhões e 3 milhões e pouco, totalizando 18.270. Os valores foram utilizados para quitar a dívida em nome de José Carlos Costa Marques Bunlai, e aí a Agropecuárias ficou com a dívida. Por que foram feitos 3 empréstimos? Para Agropecuárias. Porque foram feitos 3. Sim. Na época, são CCBs. CCBs é um título de valor imobiliário que você muitas vezes fraciona, até porque ele pode ser comercializado e pode ser vendido no mercado. Então, em muitos empréstimos que a gente fazia, às vezes, de valores mais altos, a gente pegava CCBs, porque a CCBs ela tem o papel do TVM, ela pode ser comercializada no mercado e deixava isso... Não, mas aqui foram empréstimos, né? Empréstimos do foram, Banco Chaim e Agropecuárias. Conta corrente, CCBs. Empréstimo na modalidade CCB. E era o que? A ideia para comercializar isso para algum lugar? Não, a ideia é uma parte do banco dividir alguns empréstimos fracionados em CCBs, porque você podia alocar em algum fundo ou fazer alguma coisa com ele, e um valor alto é mais difícil fazer. Aí consta aqui que em 28/3/2007 o senhor ainda estava no banco, não é? Estava. O Banco Chaim cedeu crédito para
Da Agrocaieiras para a Chain Securitizadora. Isso. Por que isso? Os sócios decidiram transferir, ceder para a securitizadora, né? Eu não era gestor, não tinha nada a ver com a securitizadora, mas resolveram tirar esse ativo do banco e passar para a securitizadora. Não foi para evitar a necessidade de provisionar? É uma forma de você manter os ativos do banco mais saudáveis, com certeza. Mas o banco tinha plena capacidade de provisionar ele. O banco dava resultado, não foi por incapacidade ou porque o banco não tinha condições de fazer, não. Mas nesse período todo aqui que nós falamos aqui, olha, veja, o primeiro vencimento foi em 1 de fevereiro de 2005. Isso foi transferido daí para a securitização lá em 28 de 3 de 2007. Nenhuma cobrança, nada? Não venceu, né? Depois da renovação, venceu? Não, né? Acho que ela foi transferida, se não me engano, antes até de vencer. Eu não me lembro, porque de dezembro até de 2006 até abril não tinha nenhum vencimento, não tinha nem como cobrar porque não existia vencimento. E também, vou te fazer uma observação que me veio à cabeça agora a respeito dos aditamentos. É uma operação parcelada em 12 vezes. Certo. Então, quando a gente editou em março, abril de 2005, nós editamos parcelas e não a integralidade. A segunda vez também foram parcelas. Né? Mas tinha vencido, não tinha sido pago, né? Sim, as parcelas não tinham sido pagas, mas não foi a íntegra do contrato que foi editado, foram as parcelas que haviam vencido. E por que os 3 aditamentos sucessivos? Foi porque nenhuma das parcelas tinha sido pagas até então? Sim, foi porque eu cobrava ele alegava pedido de mais tempo, ele continuava com um bom status de crédito, não tinha mudado nada o perfil de crédito dele, e foi aditado para poder atender a demanda de um melhor ajuste de fluxo de caixa, que é o que ele alegava à época. Tá bom, então. Pode encerrar a gravação. Excelência, o senhor prefere que eu junte as matérias mencionadas agora, junto por petição? Não, melhor por petição. Então é fechado, eu faço junto, Excelência. Muito obrigado. Né?